12º domingo do tempo comum. O Messias e seus seguidores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefe dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cansados por tantas perseguições pelo dono do poder religioso e abandonados pelo povo, Jesus e seus amigos se retiram para um lugar isolado, longe das multidões. Durante anos, os discípulos acompanharam Jesus e apreciaram muitos milagres e outros fatos que realizou. Estando agora reunidos em oração, Jesus os interroga dizendo: quem dizem que eu sou? Os discípulos pararam as orações e ficaram inertes, pensando sobre quem é esse mestre que estão seguindo. Nem mesmo para eles estava muito claro. Quem dera aos outros. Envolveram-se com Jesus por causa da sua palavra, dos seus atos, do seu pedido de segui-lo. Mas a pergunta sempre ficou no ar: quem é Jesus? De fato, os discípulos e o povo não sabiam dizer a verdade, pois ainda não viveram Jesus. Sabiam claramente que Jesus veio da Galileia. Seus pais eram José e Maria. Ganhava o seu sustento como carpinteiro e mais nada. Perguntavam entre si: onde ele aprendeu tudo isso? Nós o conhecemos, a sua vida é igual à nossa. Onde adquiriu tanta sabedoria? Não sabiam a resposta, mas seguiam Jesus. Perceberam nele a presença de Deus. Havia algo especial nesse homem simples que os cativou e arrastou a todos. Só mais tarde, vivendo Jesus, finalmente responderiam com firmeza quem é o Mestre. Somente vivendo Jesus é que descobriremos quem é Jesus e um dia, se Deus quiser, e Ele quer, poderemos dizer como Paulo disse: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Está claro que, com essa pergunta de Jesus, as pessoas não conseguiram ainda descobrir quem é Ele. Uns pensavam que era João Batista, faziam uma confusão de identidade entre os dois. Outros pensavam que Jesus fosse Elias ou outro profeta antigo.
Na verdade, a maior parte do povo seguia Jesus por causa dos seus milagres. Não pensavam em uma mudança de vida, de comportamento, mas sim em obter uma cura, alimento ou outra coisa que viesse satisfazer as suas necessidades mundanas. Jesus sabia desde o início que isso aconteceria, que o povo não estava preparado para receber o reino de Deus, mas a semente tinha que ser plantada. Essa era a sua missão. Se formos analisar, nem mesmo os discípulos mais próximos de Jesus entendiam a proposta, o projeto de Deus na vida do Filho do Homem. Só foram entender quando o Espírito Santo desceu sobre eles depois da ressurreição. Não vão pensar que se Jesus aparecesse hoje no meio de nós, iria acontecer tudo diferente. Não, a história iria se repetir, pois ainda não estamos preparados para receber o reino de Deus. Hoje nós presenciamos o êxodo das pessoas para as igrejas protestantes, pois elas oferecem milagres, e com isso o povo vai à busca desses enganadores para satisfazer as suas necessidades. Vai à procura de empregos, alimentos, curas. Será que entendemos o projeto de Deus? Sabemos quem é Jesus? Se sabemos, então pouco fazemos para a realização do reino de Deus. Somos apáticos aos ensinamentos de Jesus. Estamos longe de entendê-lo. Procuramos, em primeiro lugar, os nossos interesses pessoais e só depois vamos ao encontro da proposta de Jesus. Deus só revela a identidade de Jesus, o seu projeto, àquele a quem Ele quer. Pedro foi o escolhido entre os 12. Ele disse: o Cristo de Deus. O Messias, um profeta, um revelador, um ser movido pelo Espírito Santo. Pedro recebeu a graça da revelação, recebeu a inspiração do Espírito Santo, soube reconhecer o Filho de Deus vivo. Mas será que Deus escolheu Pedro por acaso? Não. Certamente Pedro já vinha merecendo receber a visita do Espírito Santo mais intensamente, já há muito tempo. Apesar de sua dificuldade de entender, compreender Jesus e, o que é mais importante, imitá-lo, Deus percebeu o grande interesse de Pedro e fez, por bem, o escolhido para essa revelação. Conosco pode acontecer o mesmo. Temos que procurar a fé em todos os momentos da nossa vida, não importa o lugar e quando. Temos que ser perseverantes, teimosos como foi Pedro. Pedro se esqueceu da sua vida e se dedicou plenamente ao plano de Deus, e por isso que foi escolhido. E nós somos instrumentos nas mãos de Deus, queremos, mesmo pouco entendendo, nos aproximar de Jesus e ajudar na realização do projeto de Deus? Ou será que estamos presos à nossa vida, ao nosso projeto, ao nosso conhecimento e nos fechamos ao Espírito Santo? Não escutamos a sua revelação em nós? Estamos trancados, fechados, de coração duro à ação do Espírito Santo? Agora eles sabem que Jesus é o Messias tão esperado. Mesmo assim, nada entendem do projeto de Deus. Da mesma forma, não adianta contar a todos, pois também não irão entender, e talvez viesse a dificultar a sua missão. É importante que seja dito que Jesus tem que passar por muito sofrimento, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Jesus tem que passar por tudo isso como homem, como filho do homem. Deus não dará nenhum tipo de recurso, nenhuma ajuda.
Jesus passará por todos os sofrimentos e humilhações sozinho. Em Jesus será realizado o projeto de Deus. Pelas mãos do poder, Jesus vai ser condenado. Anciãos, sumo sacerdote e doutores da lei, membros do Sinédrio, o Supremo Tribunal. Jesus deve morrer pelas mãos desses homens, por seus ensinamentos estarem contrários aos do Sinédrio. Mas Deus vai triunfar com a morte de Jesus pelas mãos dos poderosos, pois ressuscitará no terceiro dia. Tudo está muito claro para Jesus, mas os seus amigos não estão entendendo. Sabem que Jesus é o Messias, mas não entendem o porquê ele tem que passar pelo sofrimento e morte. O meio que Deus escolhe para salvar a humanidade não é através da matéria, não é deste mundo, deste reino, e sim do reino de Deus. Não devemos procurar resposta na matéria, mas sim do que vem do alto: amor, humildade, paz, harmonia, mansidão. Para seguir Jesus temos que renunciar a nós mesmos, ou seja, desfazer dos nossos planos, projetos, toda a nossa ambição. Devemos nos desapegar das coisas deste mundo. Dinheiro, carro, casa, enfim, tudo o que possuo, até mesmo do meu tempo e do meu corpo. Na verdade, nos prendemos neste mundo, nos escravizamos na matéria e achamos que é esse o caminho verdadeiro, pois é o que conhecemos desde criança. Mas Jesus trouxe para nós um novo caminho, uma nova forma de vida, uma vida sem ilusão que nos leva a Deus. Diz Jesus que aquele que se dedica somente em seu próprio interesse perde a vida, ou seja, não cresce espiritualmente, cultiva apenas o egoísmo, só fica centrado em si e com isso perde o sentido da vida. O projeto de Deus fica posto de lado. Vida gasta para nada, sem valor, ilusão. Mas aquele que banir da sua vida o egoísmo, o seu próprio interesse, realizará o plano de Deus. Viverá em função do amor do próximo, encontrará o paraíso, o caminho da santidade, a felicidade. Esse caminho é o caminho que Jesus ensinou, o que leva a Deus.